Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer a presença desse público que está lotando o nosso auditório, com muito orgulho para o Instituto e para a Faculdade de Direito. Com mesma forma, com muito orgulho, com muita honra pela participação dos 3 professores, vamos aqui abrir o painel sobre a mesa de debates sobre fundamentação das decisões, que é um tema que tem se discutido muito e, por alguns juristas, sendo considerado o artigo 489, parágrafo 1º, um dos artigos mais polêmicos e mais essenciais desse novo Código. Então, acho que a gente consegue abrir aí o Congresso com um tema instigante e com um tema que vai estar sempre no nosso dia a dia da seara da advocacia e da magistratura e de todos os demais profissionais do direito. Vou explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa dinâmica. A gente vai estar com várias questões, então a primeira já está até ali posta. Eu vou ler as questões e vou passar aos debatedores na ordem que eles entenderem mais adequada, quem quiser se manifestar, e eles vão se debater, então. Eles vão debater sobre... Eles vão... espero que não chegue a tanto. Eles vão debater sobre as questões. Vamos só um segundo. Vamos lá. Então, como primeira pergunta, na vigência do CPC de 73, tornou-se comum a seguinte afirmação nas decisões judiciais. É disso, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. AG, no ARESP 810-231 do Rio Grande do Sul, relator ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 23 de fevereiro de 2016. É possível manter-se a orientação no CPC de 2015 à luz do artigo 489, parágrafo 1º? O que mudou? Passo, então, a palavra ao professor Daniel, para que ele possa dar suas primeiras considerações. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com todos os colegas. Em primeiro lugar, eu quero registrar que é uma grande alegria estar aqui em Minas, rever vários amigos, várias amigas, ter ouvido a brilhante palestra do professor Humberto Teodoro, quem eu estou ligado por vários vínculos, não só de amizade, mas também acadêmicos, pela minha trajetória profissional. Eu fiquei muito tocado com a homenagem ao professor Celso Agrícola Barbi, principalmente porque a passagem que o professor Barbi escolheu para ler daquela apresentação foi uma passagem que me chamou a atenção quando eu comecei a escrever sobre o processo civil lá em 2003. Eu me deparei com aquele primeiro volume e eu percebi que existia uma sabedoria muito grande ali, no sentido de compreender as coisas que realmente importam da vida. Então, eu fiquei muito feliz em iniciar esse congresso ouvindo aquelas palavras. É uma alegria também estar aqui com meus amigos, com o Maurício, com o Dierle, o Délio, o Guilherme, enfim. Eu vou tentar, nesses primeiros 5 minutos, a gente combinou mais ou menos dividindo as coisas, situar essa afirmação, que é uma afirmação, como tudo no direito, que tem uma história, é fruto de uma cultura. E, notadamente, essa afirmação reflete 2 orientações que nós tivemos quando a garantia, ou o direito, ou o dever, isso depende de onde isso aparece, de fundamentação das decisões, acaba surgindo no século XVIII na Europa. Notadamente, quando surge, num primeiro momento, no ordenamento jurídico austríaco, a partir de uma política centralizadora de Frederico Grande, primeira perspectiva de análise, e uma segunda perspectiva de análise quando ela surge a partir da Revolução Francesa, quando ela surge no direito francês com um outro viés. A minha hipótese de trabalho inicial, para que a gente possa entender, em primeiro lugar, a Constituição de 88, 93, inciso 9, depois o artigo 11 do novo Código, normas fundamentais, para aí chegarmos ao 489, parágrafo 1º, é a seguinte: quando aparece o dever de fundamentar na área de influência germânica e o direito à fundamentação na área de influência francesa,
percebam que as palavras aqui têm um significado preciso, sobretudo se procurava, na área de influência germânica, fazer um controle do juiz perante o seu superior hierárquico, que era o tribunal, que depois remontava ao rei. Essa era a ideia fundamental da fundamentação. A fundamentação não era, em outras palavras, um direito da parte, mas era um modo de fazer um controle sobre a atividade judicial, que aí deveria o quê? Deveria fazer uma prestação de contas do uso do poder ao detentor do poder. Então, o que nós tínhamos com fundamental aqui? Que o juiz justificasse de que modo ele chegou à decisão que chegou. Para isso, ele não precisava, em primeiro lugar, dialogar com as partes. Não é necessário rebater um a um os fundamentos elencados pelas partes. E segundo lugar, e esse é o ponto central que eu gostaria de destacar inicialmente, sobretudo, o dever de fundamentar, ele não tinha, a princípio, um caráter público. A publicidade só era acrescida à fundamentação se requerida pelas partes. Porque, ao fim e ao cabo, a fundamentação servia como parâmetro de controle da decisão judicial perante um outro juízo, e não perante a sociedade civil, e não perante as partes. Vejam, é um caminho a que não tomou claramente a legislação brasileira. A legislação brasileira pegou e foi influenciada pela segunda grande área que viu nascer o direito à fundamentação das decisões. E o direito à fundamentação das decisões como o direito ao controle do poder por quem? Pela sociedade civil. Ali entendida como partes que estão no processo e sociedade civil que tem, ou ao menos potencialmente tem, condições de exercer um controle sobre as razões utilizadas pelo juiz na decisão da causa. E não por outra razão. Na França, depois da Grande Revolução, o dever de fundamentação sempre foi associado ao direito à publicidade das decisões. Então, a fundamentação aparece grifada com a ideia da publicidade. E foi por essa linha que, em 88, nós não havíamos antes expresso na Constituição esse direito fundamental, e foi por esta linha que aparece na Constituição brasileira o direito à fundamentação das decisões, coroado com a ideia de que isso não tem a ver com o controle burocrático da atuação do Estado. Também tem a ver com o controle burocrático da atuação do Estado, mas, sobretudo, é algo direcionado ao controle das razões utilizadas para a decisão pelas partes e pela sociedade civil. Bom, se isso é verdade, então nós já temos um marco importante a ser considerado. No direito brasileiro, desde a Constituição de 88 e, posteriormente, com os reforços que nós temos no Código de Processo Civil, o direito à fundamentação devidamente lido no contexto da publicidade das decisões judiciais, aparece, sobretudo, como uma justificativa da utilização do poder do Estado perante a sociedade civil e perante as partes que encarnam a sociedade civil no processo. Primeiro ponto. Não, qualquer tentativa de imaginar que a fundamentação seja simplesmente, para usar mais clássica expressão, um resoconto daquilo que o juiz fez com o poder que lhe foi, entre aspas, delegado pela legislação judiciária, e não como algo ligado ao exercício do poder pelo povo, deve ser abandonado com uma chave de leitura apropriada deste tema. E a segunda questão, que aí incide mais profundamente, não na história da fundamentação, mas nas teorias que estão por debaixo da fundamentação das decisões judiciais, diz respeito à razão pela qual hoje nós entendemos que é essencial ao interpretar e aplicar o direito, evidenciar os significados possíveis que os textos têm na linguagem jurídica e por que eu adscrevo um ou outro significado em detrimento de outro. Então, se eu vivo num direito duplamente indeterminado, marcado por uma indeterminação e que vai se desbastando em termos de orientação pela interpretação que é dada,
nada mais natural que eu tenha direito a saber as razões que foram empregadas para outorgar sentido aos textos e daí, então, nós termos normas. Em outras palavras, é essencial que nós tenhamos acesso às razões que servem para acolher e não acolher os pedidos. Se nós fizermos isso numa perspectiva, e aí eu encerro aqui a minha exposição, certamente os colegas vão abordar melhor que eu esse ponto. E se nós acrescentarmos a este dado histórico e de teoria do direito, o direito ao contraditório, lido também nessa perspectiva, nós conseguiremos justificar o 489, parágrafo 1º, e conseguiremos superar este modo de ver jurássico do dever de fundamentação. Muito obrigado, professor Daniel. Vou passar a palavra para o professor Dierle. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez para falar num evento da Vetusta Casa de Afonso Pena, especialmente num evento em homenagem a um dos maiores processualistas, um dos maiores juristas que já lecionaram nessa casa, que é o professor Celso Agrícola Barbi, e não poderia ser mais adequada e justa essa homenagem nesse atual momento de uma nova legislação processual. E eu não poderia deixar de registrar minha satisfação, essa minha honra de estar aqui, parabenizar a organização, em nome da professora Juliana Cordeiro, professor Fernando Jaime, os professores Guilherme, Délio, e falar da satisfação de estar aqui ao lado do Daniel, que é um grande amigo, interlocutor, e que a gente, de vez em quando, se debate e bate um no outro academicamente, com alguma recorrência, mas isso fortalece a nossa amizade, pelo menos da minha parte, eu acho que da dele igualmente. Também a satisfação de estar aqui com o Maurício Cunha, que também é um grande interlocutor e parceiro. E para falar de um tema que eu tenho um grande apreço, e só para, digamos assim, seguir o argumento inicialmente apresentado com maestria pelo Mitidiero, porque, como apresentado, a fundamentação é um dos eixos mais relevantes, o dispositivo que trata da fundamentação, os dispositivos que tratam da fundamentação do novo Código de Processo Civil, são dispositivos que, em verdade, vão dar sustentáculo para uma mudança da próprio modo de se litigar no direito brasileiro e de se deliberar e julgar no direito brasileiro. Até porque o artigo 489 ele não pode ser lido de modo isolado do ponto de vista dogmático. O artigo 489 ele precisa ser lido em conformidade com uma série de normas fundamentais contidas no Código de Processo Civil, seja o artigo 6º, que trata da cooperação normativa, ou da colaboração, ou da comparticipação, o artigo 10, que trata do contraditório como garantia de influência e vedação à surpresa, o artigo 926, que trata da necessidade de que os tribunais deliberem e formem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, e, especialmente, esse vínculo entre a fundamentação, a publicidade, já abordado pelo Daniel, e, de modo mais claro, pelo contraditório, e um contraditório que, ao longo do século XX, foi amplamente se modificando de uma garantia meramente formal de oitiva bilateral das partes, que não produzia de modo mais claro e efetivo nos fundamentos das decisões maior impacto, maior ressonância, por uma garantia de contraditório que é lida como o próprio referido dispositivo, que é o nosso mote aqui, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, apresenta o contraditório como uma garantia e um dever de que se leve em consideração os argumentos relevantes suscitados pelas partes. E isso, inclusive, induz uma leitura da garantia de fundamentação com as claras aposições na própria estrutura normativa que o Código traz, com as chamadas fases preparatórias da formação das decisões.
porque o dispositivo da fundamentação ele não pode ser lido de modo isolado, o artigo 489. O artigo 489 ele precisa ser lido no que tange, por exemplo, aos procedimentos de primeiro grau, em conformidade com o artigo 357, e que, inclusive, estabelece para o juiz um dever de filtragem dos argumentos relevantes, porque o referido inciso 4º do parágrafo 1º é mal lido, porque dá a falsa impressão de que o juiz, ao final, na primeira análise do caso, ele seria compelido a analisar as 30 teses apresentadas pelo autor na inicial e as 50 teses apresentadas pelo réu na contestação. Mas esse dispositivo só pode ser lido a partir do artigo 10, que fala do contraditório como garantia de influência, e, mais especificamente, do artigo 357, que vai permitir ao juiz, de modo mais claro, uma filtragem para verificar, dentro desse arcabouço de argumentos suscitados pelo autor e pelo réu, quais são realmente os argumentos relevantes que vão formar a questão hábil a que seja levada em consideração. E o teor específico da indagação, para ser bem objetivo, que fala de um entendimento jurisprudencial, como bem pontuado pelo Mitidiero, jurássico, que faz crer que o juiz pode se valer só de um dos fundamentos para julgar e desprezar os demais, primeiro, ele tem um problema prático, de eficiência, porque, na medida em que o juiz não aborda determinados argumentos relevantes, ele dá aso ao aumento da importância do sistema recursal. O sistema recursal brasileiro é tão importante no Brasil porque as decisões não são devidamente fundamentadas, ou são fundamentadas de modo parcial. Então, a má fundamentação induz o aumento da recorribilidade, que induz o aumento do tempo processual. E no que tange especialmente, e até pela escolha normativa do Código, de se criar um modelo de formação de precedentes, na formação e na deliberação dos precedentes, como vai ficar claro ao longo de todo o Congresso para vocês, e vai ter um painel específico sobre isso, na hora do tribunal fundamentar em decisões que, nos modos do artigo 927, vão formar precedentes, se, por uma eventualidade, só se levar em consideração um dos argumentos, nós vamos continuar com o atual sistema anárquico de jurisprudência lotérica. Porque qual que é o grande problema? Um exemplo bem prático para finalizar essa minha primeira fala. Se eu tenho um recurso especial repetitivo no STJ, na primeira ou na segunda turma, que trata de ICMS, e, para se elucidar e se resolver aquele recurso, existem 5 grandes fundamentos jurídicos a serem abordados, e o STJ, com recorrência, fala o quê? Eu vou me valer de um e vou desprezar os outros 4. Quando chegar uma outra discussão no STJ sobre aquela temática, pode ser que um outro relator pegue um dos 4 argumentos que não foram levados em consideração e chegue a uma resposta diferente. Que chegue o terceiro recurso, analisa o terceiro argumento, e assim sucessivamente, e vai se criando o quê? Uma anarquia interpretativa. O Código ele fala que, nessa hipótese, até pelo aumento do perfil deliberativo da formação das decisões, o tribunal, na primeira vez, já é obrigado a analisar os 5 grandes argumentos, o que vai induzir o quê? A criação do que o próprio Código elucida no artigo 926, uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Se nós queremos realmente a utilização do sistema, especialmente, e do próprio papel dos tribunais superiores de outro modo, que eles uniformizem o entendimento e que ofertem coerência para o sistema, a gente precisa quebrar por completo esse entendimento que, para mim, ele já foi completamente abolido pela própria entrada em vigor do novo Código de Processo Civil a partir do dia 18 de março. Então, não vejo possibilidade desse entendimento. Mas, para terminar, toda lei passa por uma barreira de institucionalidade. E o novo CPC está vivenciando essa barreira de institucionalidade. Cabe à doutrina promover um constrangimento epistemológico, que é o que nós estamos tentando fazer, mas cabe, inclusive, aos profissionais defender a leitura adequada que o sistema traz. E, por exemplo, no que tange essa pergunta, me parece que esse entendimento, que é praticamente pacífico até o ingresso do novo Código em vigor, ele deva ser completamente ceifado. Muito obrigado, professor Dierle. Passo a palavra, então, ao doutor Maurício Cunha. Muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Joia, que bom. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, como eu sempre faço, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E sempre agradeço, porque se tem algo que é intransponível em mim, é a minha fé. Queria agradecer imensamente
ao convite que me foi feito pela professora Juliana Cordeiro de Faria. A minha gratidão é muito grande, professora, muito obrigado. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar aqui ao lado de duas grandes referências, né, o professor Daniel Mitidiero e o professor Diélio José Coelho Nunes. Eu acho que só a minha fé mesmo para que eu pudesse ter essa certeza de que um dia eu estaria ao lado de duas grandes referências, como eu já fiz, inclusive, questão de mencionar a eles. E tudo isso se deve ao convite feito pela professora Juliana. O meu agradecimento também ao Instituto de Direito Processual, na pessoa da professora Suzana Cremasco, também querida amiga, que participa dos nossos fóruns permanentes, né? Enfim, o professor Marcelo, Délio, Guilherme, enfim, todos. Eu queria estender o meu agradecimento a todos. Dizer também que essa honra de estar ao lado do professor Daniel Mitidiero, do professor Diélio, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Mais ainda, né, depois de uma fala do professor Humberto Teodoro Júnior, que é referência e sempre será para todos nós. Eu vou tentar colocar aqui na minha breve fala uma visão de um juiz. Eu sou juiz, atuo junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais há 18 anos, e ao longo desses 18 anos nós podemos perceber algumas situações que infelizmente se prolongaram ao tempo. Eu me lembro que quando, em 1997, depois da minha posse, mais precisamente dia 8 de setembro de 97, nós ficamos um período na Escola Judicial, aqui em BH, e a Escola Judicial funcionava na Rua Timbiras ainda. Nós já falávamos sobre a nulidade de feitos em razão da ausência de fundamentação das decisões judiciais. Isso eu estou falando de 18 anos atrás. Nós estamos hoje, no dia 6 de abril de 2016, diante de uma nova ordem processual civil, que dá um grande puxão de orelha em todos nós, ao estabelecer no seu artigo 489, parágrafo 1º, que é preciso saber fundamentar. E eu seria hipócrita de dizer que eu e os meus colegas, e não só em Minas Gerais, nós sabemos fundamentar. Para quem tem alguma dúvida, é só acessar o site do CNJ, o CNJ em números, e a gente vai perceber ali o grande número de decisões que são mal fundamentadas ou que não são fundamentadas. Eu falo decisões no sentido lato. Eu costumo muito dizer assim, a professora Juliana já teve até a oportunidade de me ouvir falar isso. Eu me recordo que nos meus primeiros meses de judicatura, eu me deparei com decisões deferindo liminares no seguinte sentido. Olhem só, meus amigos. Presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, defiro a liminar. É para rir. Quando também eu já me deparei com situações como decisões interlocutórias no seguinte sentido. Presentes o F.B.J. e o PIN, né, periculum in mora, abreviado como PIN, defiro a liminar. É triste dizer isso, é muito triste, né? Eu me sinto à vontade para falar, até porque fundamentação das decisões judiciais e um link com o direito probatório foi tema da minha tese de doutorado, defendido aqui na Pontifícia Universidade Católica de Minas, né, no campus Coração Eucarístico, onde inclusive fui aluno do professor Diélio. Mas, enfim, tanto a fundamentação das decisões judiciais quanto o direito probatório são temas que me atraem imensamente. E dentro desse raciocínio, dessa minha primeira fala, de demonstrar que, infelizmente, a fundamentação não é o forte da magistratura nacional, quando deveria ser, e é óbvio que eu não vou generalizar, mas nós temos, infelizmente, exemplos assim, e nós precisamos corrigir. Eu vejo que tudo isso, na verdade, desde o dia 8 de setembro de 97, teve uma evolução, mas uma evolução muito tímida. E o novo Código de Processo Civil, a nova Ordem Processual Civil, vem dizer assim, olha, nós precisamos saber fundamentar. Nós precisamos saber justificar racionalmente. Se somos intérpretes, aplicadores do ordenamento, obviamente, nós precisamos que essa justificativa racional venha à baila. E quando nós nos deparamos, né, com um posicionamento jurisprudencial nesse sentido, eu só posso endossar o que o professor Daniel e o professor Diélio já falaram. Nós ainda precisamos evoluir. Quiçá com essa nova ordem processual civil a gente consiga. E quando eu falo de justificativa racional, que fique bem claro, o que interessa para uma decisão
O que interessa para o jurisdicionado, porque eu como juiz, eu penso no jurisdicionado. Eu não vou pensar, obviamente, em mim, eu não vou pensar nos argumentos que eu venha a trazer, eu vou pensar no jurisdicionado, que quer uma resposta clara, que quer uma resposta objetiva, que não quer uma resposta prolixa. Esse jurisdicionado que muitas das vezes mora no interior da comarca, que não tem acesso a absolutamente nenhum meio de comunicação e que ele quer pegar simplesmente, ler a sua sentença e entender o que ali está escrito. Essa justificativa racional, ela passa, na verdade, o que interessa em relação à justificativa racional não é aquilo que a gente chama de contest of discovery. O professor Richard Wasserstrom, o professor Michele Tarufo já falam disso. O que interessa é o contest of justification. É isso que nós precisamos expressar nas nossas decisões. E não precisa ser, juiz, obviamente, abstrair daquela ideia da figura hercúlea de Dworkin, nada disso. Essa ideia egoísta, né, solipsista, que a gente, infelizmente, nos deparamos, ele precisa de uma linguagem clara, de uma linguagem precisa, e que, obviamente, analise todos os pontos que tenham sido ali trazidos. Por uma simples razão. E aqui eu finalizo essa minha parte, porque eu tenho só mais 2 minutinhos. A fundamentação, ela tem 2 funções, e nós precisamos compreender. Uma função que nós chamamos de endoprocessual e a outra que nós chamamos de extraprocessual. O que é a fundamentação extraprocessual? Nada mais do que você dar uma satisfação à sociedade, dizer, olha, eu estou cumprindo o comando constitucional do artigo 93, inciso 9, agora repetido no artigo 11, né, nas normas fundamentais do nosso novo Código de Processo Civil. Essa é a função extraprocessual da fundamentação. Quando eu atendo aquilo que o jurisdicionado tenha postulado, eu estou dando uma satisfação para a sociedade de dizer também, estou cumprindo nossa ordem maior. E, além disso, a fundamentação das decisões judiciais tem uma função endoprocessual. Ela tem para fora e tem para dentro, endoprocessual, no sentido de dizer às partes, olha, chegou-se a este entendimento, a fim de que elas tenham, obviamente, razões e argumentos para poderem interpor eventual recurso. Então, é nisso que nós precisamos pensar. Enquanto nós não estivermos atrelados, principalmente a essas 2 funções, nós não vamos conseguir evoluir. E, como disse o professor Dielli, são vários os dispositivos ao longo do nosso novo Código de Processo Civil que falam em decisão fundamentada, né? Oxalá, eu peço a Deus aí também que nós, operadores do direito, e principalmente aqueles que são responsáveis pela fundamentação das decisões judiciais, coloquem isso na cabeça de uma vez por todas. Muito obrigado, doutor Maurício. Puxando o gancho, então, que o professor Dierli já falou dos precedentes, a nossa próxima pergunta é sobre esse tema. No caso de aplicação de precedente judicial com força vinculante, artigo 927, o órgão julgador está obrigado a enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos no processo, que já foram enfrentados na formação da decisão paradigma, como deve ser fundamentada a decisão. Eu passo a palavra ao professor Dierli e já deixo vocês livres a passarem a palavra de um para o outro, para não ter que ficar passando por mim toda hora. Esse tema é um tema extremamente caro e que, inclusive, vem sendo objeto de discussão desde a tramitação do Código de Processo Civil, desde a época que o Código assumiu essa estrutura dogmática, até bem mais sofisticada do que acabou saindo do Congresso Nacional ainda na Câmara dos Deputados, porque os dispositivos que tratam especificamente dos precedentes, que tem 3 dispositivos especificamente tratando do tema, mas a temática dos precedentes ela permeia todo o Código, é um dos grandes eixos norteadores do CPC 2015. Então, nós temos os artigos 926 e artigo 928, que são dispositivos básicos, para que todos vocês entendam minimamente a estrutura do Código acerca dos precedentes, mas a técnica de precedentes ela é utilizada ao longo de todo o Código como técnica decisória, seja para o deferimento de uma tutela provisória da evidência, do artigo 311.2, seja para viabilizar até o controle das decisões
no campo da execução, permitindo à propositura da ação rescisória ou mesmo a apresentação de impugnação ao cumprimento, seja para que se crie, inclusive, novas estruturas dialógicas de formação das decisões, por exemplo, dos recursos especiais repetitivos dos artigos 1036 ao artigo 1041. Mas o que está por detrás dessa questão posta? É se o Código assume a premissa de que determinadas decisões nascem já com a pretensão de formar um precedente hábil a, mediante uma analogia entre casos ou uma contra-analogia de casos, essa decisão ser utilizada como fundamento de outros casos idênticos, até porque foi promovida ao longo dos anos 2000 e da nossa atual quadra histórica um acoplamento entre o discurso de precedentes e os litígios repetitivos no Brasil, que é uma falsa acoplagem, porque os precedentes não surgiram historicamente para resolver o problema da litigiosidade repetitiva. A litigiosidade repetitiva é um fenômeno muito mais recente do ponto de vista histórico. Mas nós fizemos essa acoplagem no Brasil. E, em face dessa acoplagem, em que medida que ela é certa ou errada, é algo que que transcende um pouco, porque, do ponto de vista de direito positivo, é uma realidade. Nós precisamos saber se, quando um juiz de primeiro grau ele vai aplicar como fundamento da sua decisão um precedente, ele teria necessidade de enfrentar os mesmos argumentos que, por exemplo, o STJ ou o STF enfrentaram no procedimento previsto dos artigos 1036 ou 1041, ou ele poderia simplesmente utilizar os mesmos fundamentos apresentados naquele referido julgado proferido anteriormente. E o entendimento que vem ganhando maior relevância do ponto de vista da doutrina, e que, inclusive, já consolidou a formação de um enunciado do chamado Fórum Permanente Processualistas Civis, e que, para ser aprovado, não sei se vocês conhecem esse evento, que nós já tivemos 7 edições do Fórum Permanente Processualistas Civis, que é um evento que engloba centenas de processualistas, de estudiosos, para tentar forjar alguns enunciados interpretativos acerca do Código. Foi uma iniciativa que ressurgiu capitaneada por um grande amigo nosso, que é o professor Fred Dias Júnior, que vai estar aqui conosco nos próximos dias, e que foi ganhando força, e o Fórum Permanente é um debate que envolve mais ou menos o tanto de pessoas que estão aqui nesse auditório, que todos têm fala e que só é aprovado mediante unanimidade. E esse enunciado que eu estou fazendo menção, ele, para ser aprovado, ele teve que passar por 3 fóruns, porque ele tinha um problema de texto, até que se consolidasse o seguinte entendimento, que um juiz de primeiro grau ele não seria compelido a enfrentar todos os argumentos, desde que esses argumentos tivessem sido abertamente estabelecidos ou utilizados pelo tribunal na formação do precedente. E por que disso? Para exatamente fazer com que o sistema de precedentes auxilie, não para que se crie um modelo de aplicação mecânica do direito, porque o sistema de precedentes é um sistema altamente discursivo e dialógico. E aqueles que vão defender que o sistema de precedentes é um sistema para simplesmente fazer uma aplicação mecânica do direito, desconhecem por completo qualquer aplicação de precedentes e qualquer aplicação do direito, porque o direito não é uma coisa padronizável a esse nível metodológico, e o Gadamer já explicou isso para nós de modo muito consistente há um bom tempo. E isso significa, então, que o juiz, para atender o disposto no artigo 489 e o dispositivo da fundamentação, ele precisa levar em consideração, com maestria, os incisos 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 489, que são exatamente os dispositivos que tratam da aplicação de precedentes. Agora, no que tange especificamente ao inciso 4º, que fala do dever de consideração de todos os argumentos, o entendimento que vem prevalecendo é que o juiz não seria compelido a analisar todos os argumentos, ele poderia se valer do precedente, até em alguma medida para simplificar o seu argumento, desde que, no precedente, todos esses argumentos tivessem sido levados em consideração. Posso falar? Bom, vamos lá. Eu vou na linha do DL, por incrível que pareça.
Porque aqui nós temos uma concordância clara. Acho que a gente está formando um consenso sobre esse tema. O professor Humberto Teodoro, que nos dá a honra aqui da presença, ele mencionou, olha, uma das linhas fundamentais do Código, que é a jurisprudência. A gente pode falar em jurisprudência, pode falar em precedente. Aí nós vamos ter umas variações de linguagem que agora não interessam, mas que interessa como ponto fundamental a seguinte afirmação. A jurisprudência hoje foi alçada no patamar do novo Código a fonte do direito. Ponto. Esse é o dado fundamental. Partindo desse dado fundamental, nós podemos fazer um desacoplamento, para usar a linguagem que o professor Dierle utilizou, entre tarefas das cortes de justiça, tarefas de cortes de segundo grau, cortes de apelo, cortes de controle, cortes de jurisprudência, cortes preocupadas em racionalização do trabalho judiciário e cortes de precedentes, cortes de interpretação, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, em que a preocupação primeira é a unidade da ordem jurídica e a formação de precedentes e o desenvolvimento do direito mediante a formação de precedentes. Bom, se isso é verdade, então a primeira questão que deve ser distinguida, a meu juízo, é que o precedente em si, que é quando eu tenho uma pronúncia do Supremo ou do STJ devidamente apreciada pela maioria qualificada e com uma determinada metodologia de apreciação da questão, eu não tenho tempo para falar sobre essas questões agora, mas podemos voltar a elas, e certamente os colegas depois vão falar sobre isso no painel sobre precedentes, sobre Cortes Supremas. Se eu tenho uma formação de um precedente que, de fato, descarta sentidos que estão sendo arguidos pelas partes, descarta soluções que são arguidas pelas partes, bueno, este precedente funciona, para usar uma expressão consagrada no âmbito da teoria do direito, como uma razão excludente. Esse é um termo do Joseph Ross. Funciona como uma razão excludente. Significa que eu tenho uma razão que já foi testada e que serve para a solução daquele caso. Isso, portanto, desanuvia o trabalho do aplicador subsequente, que então tem, no âmbito do dever de observar, previsto no artigo 927, caput, que contempla, basicamente, 3 verbos: considerar, ter em conta. Segundo verbo, interpretar, ver se de fato eu tenho ou não tenho a pertinência, a congruência entre o precedente e o caso. E, em sendo o caso, aplicar. Bom, se eu tenho esta situação, então o precedente funciona como uma razão excludente e juízes e tribunais não têm mais o encargo de argumentar para vencer a argumentação já vencida. Agora, eu faria aqui o adendo, e aqui é o adendo que eu faço em tom provocativo, e ao fazê-lo eu quero parabenizar os nossos organizadores, o Fernando e a Juliana, pelo formato da mesa, porque daí a gente pode discutir, né? Eu diria o seguinte: essa proposta se aplica, a meu juízo, quando eu tenho precedente em sentido próprio, não quando eu tenho técnicas de gestão de litigiosidade repetitiva. Por exemplo, eu não posso tomar o resultado do IRDR, que é promovido por um Tribunal de Justiça, por um TRF, e aplicá-lo da mesma maneira, porque ainda o sentido não foi alcançado por quem a Constituição outorgou a última palavra a respeito do significado do direito. Então, eu responderia na mesma linha do Dierle com Grano Salles. Não sei, acho que tu concorda com isso também, né? Mas, enfim, eu faria ainda essa distinção. Bom, só complementando, pessoal, até para não ficar algo meio enfadonho e corroborando o que já foi dito por ambos, eu faço um questionamento, professor Dierle, professor Daniel. Muitos têm falado, eu tenho uma opinião particular a respeito desse posicionamento que é colocado. Nós estaríamos deixando de ser um país de civil law e nos tornando um país de common law. Há convergência entre os sistemas, entre civil law e common law, nós podemos dizer que há essa convergência. E outra coisa também, usar julgados dos tribunais superiores como precedentes não é uma atitude incorreta. Eu não sei se os amigos podem
podem ajudar com essas duas perguntas, ou seja, se a gente está convergindo mesmo, há uma convergência entre Civil Law e Common Law, ou isso é uma discussão meramente acadêmica e vamos deixar isso para a academia mesmo ainda, e pouco importa se estamos num efeito de commonização ou não, e se usar julgados dos tribunais superiores como precedentes é algo certo ou algo errado. É que nós vamos desviar o painel, né? Mas nós vamos desviar o painel, mas eu vou falar 1 minuto. É porque, casualmente, esses são os temas que eu estou escrevendo agora com maior preocupação. Em primeiro lugar, a gente precisa desfazer alguns mitos. E qual é o primeiro mito que tem que ser desfeito? O mito de que o Common Law, ou que o Common Law era, ou foi, de algum modo, um sistema que se distanciou do sistema da tradição romano-canônica pelo precedente. E que a Civil Law, do contrário, foi um sistema que foi ancorado na lei. Essa afirmação é correta com Grano Salles. Basta ver que, no século XVI, eu vou até voltar, quando Jean Bodin escreveu os 6 livros da República, em 1564, que forneceu a base teórica para Luís XIV depois promulgar o Code Louis, o grande problema qual era? Era tirar do Parlamento de Paris o poder de fazer leis e julgar casos. Basicamente era esse. E até o final do século XVIII, quando nós tivemos lá, por assim dizer, positivada a separação dos poderes na Declaração do Homem e do Cidadão, positivando, então, uma visão a respeito do tema de Montesquieu, 1760 e pouquinhos, rigorosamente, a supremacia da lei não é clara, nem no direito francês. Primeiro dado. Segundo dado, os precedentes se tornaram vinculantes na Inglaterra em 1898. Até então, nós tínhamos uma discussão porque os precedentes eram persuasivos. Isso está muito documentado em 1769, em Blackstone. Nos Estados Unidos, o precedente se tornou vinculante em 1934. É de ontem. Esses dados são todos dados absolutamente documentados. Bom, então o problema não é de Common Law ou de Civil Law, a meu juízo. O grande problema é o seguinte, é saber como nós vamos equacionar as relações entre a legislação e a jurisdição, e esse equacionamento entre as relações entre legislação e jurisdição ocorrem no marco da teoria da interpretação hoje. Esse é o grande tema. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos discutir teoria da interpretação aqui, que seria muito bacana. Mas o grande conceito não é o conceito de lei, precedente e jurisprudência. É como e o que significa interpretar o direito. É essa trilha, a meu juízo, Maurício. Eu concordo integralmente e, para mim, também tem uma questão de racionalidade do próprio sistema, porque nós estamos, primeiro, fazendo uma opção de estruturação de um modelo de precedentes normativo a partir da legislação, e mesmo se a gente fizer uma reconstrução do modelo inglês, você pega ali, antes mesmo de 1898, pelas decisões lá do King's Bench, que eles começaram a criar todo um modelo de catalogação dos precedentes ainda de índole persuasivo ainda, você vê que eles têm uma acoplagem com o modelo legislativo conjunto com o próprio modelo de catalogação das decisões deles, e que o precedente, na grande maioria dos sistemas que lidam com ele como uma fonte com maior vigor, eles trabalham com o precedente como uma noção de principium, que ele não nasce precedente, ele torna-se precedente na aplicação futura. Ele é um princípio, ele é um starting point. E, como diz um amigo nosso, o Talamini, nós estamos adotando um modelo de precedentes que ele brinca e chama de modelo faroeste caboclo, que é o precedente com dia, hora, local e a razão. Ou seja, o tribunal está decidindo naquele dia que vai fazer um precedente. E na historiografia, tanto inglesa quanto americana, isso é muito incomum. Você pode pegar o Marbury versus Madison, você vê que ele vai dar aso ao judicial review, ao controle de constitucionalidade, décadas depois. Você vai ver todas as grandes decisões que são utilizadas como pressuposto para decisões futuras da Suprema Corte, a decisão torna-se precedente a posteriori. Então, nós estamos criando um modelo próprio. E a gente precisa tomar muito cuidado para fazer as filtragens do direito estrangeiro, ou promover um discurso de direito comparado que não se preocupe só com a
fiscalização ou com a, digamos assim, a absorção do modelo estrangeiro, mas verificar, inclusive, as nossas vicissitudes da nossa litigiosidade muito própria. Muito obrigado. Pessoal, vou pedir desculpa, mas nosso slide deu problema nas próximas 2 questões, então eu vou ler para vocês de maneira resumida, porque não está aparecendo. Mas a terceira pergunta, e eu já direciono a Dr. Maurício, por ser magistrado, é se a alegação de que a decisão não foi adequadamente fundamentada, então baseada aí no artigo 489, parágrafo 1º, pode ser suscitada de ofício ou em qualquer fase recursal. Se essa alegação, então, e se esse vício for considerado pelo tribunal ad quem, se ele mesmo pode supri-lo, tá? E no caso de fazer essa, se admitir essa supressão, se isso seria um incentivo ou um desestímulo, né? Um desestímulo aos magistrados para que eles possam buscar aí uma qualidade na decisão que eles estão proferindo. Bom, eu me recordo que nos bancos acadêmicos nós aprendemos que, em relação ao duplo grau de jurisdição, por se tratar, seja de um princípio, uma garantia, seja lá a terminologia que a gente queira adotar, implicitamente prevista na Constituição Federal, ele teria como lastro o fato de que, aí a gente remonta que Ovenda, ele teria como lastro o fato de que o juiz, sabendo que o seu ato decisório, né, possa vir a ser reformado quando de uma eventual apreciação recursal perante um órgão colegiado, e aí eu não falaria de juízo monocrático, o só fato dele saber disso já seria suficiente para que ele fosse mais cuidadoso na elaboração dos seus respectivos atos decisórios. Então, saber que o seu ato poderia ser reformado faria com que ele fosse mais cuidadoso. Esse é um ponto que precisa ser destacado de antemão. Um outro ponto que eu acho importante em relação ao questionamento que foi feito é no sentido de dizer o que nós queremos de uma fundamentação. Nós precisamos de uma fundamentação exauriente ou nós vamos nos satisfazer com uma fundamentação suficiente? Qual é o nosso grande objetivo? Estamos diante de uma questão de ordem pública, não estamos diante de uma questão de ordem pública. Então, durante todo esse período, pelo menos agora de início de vigência aí do novo CPC, é justamente um período para que a gente possa trabalhar essa ideia, né, para que a gente possa desenvolver. Então, eu não vejo, pelo menos em princípio, a impossibilidade de que, de ofício, né, seja feito perante os tribunais. Só volto a dizer, nós precisamos, antes de mais nada, nós temos que nos localizar. O que é que nós buscamos? A fundamentação exauriente ou a fundamentação suficiente? E aí, se a gente conseguir partir daí, obviamente, desse pressuposto, né, se nós temos isso como nossa base, nós vamos conseguir compreender o restante. Então, não vejo nenhum impedimento de que isso seja feito, até mesmo de ofício. A gente sabe que você é fominha. Pode falar. Você é o convidado. Na verdade, essa questão traz um problema prático criado pelo artigo 1013, parágrafo 3º, na redação final do Código. O artigo 1013, parágrafo 3º, trata da chamada técnica de julgamento mediante a causa madura, que já tinha previsão no CPC de 73, no artigo 515, parágrafo 3º, mas que foi muito ampliado no artigo 1013. E o referido artigo 1013, parágrafo 3º, entre as hipóteses que ele vai suscitar a possibilidade do tribunal, desde já, julgar uma questão, é exatamente quando a decisão guerreada, a decisão impugnada, ela trouxer um vício de fundamentação. E ela automaticamente gera qual situação? Na hipótese de ocorrência de um vício de fundamentação, o tribunal pode anular a decisão, porque a decisão é nula, porque tem um vício de fundamentação, mas, desde já, por exemplo, o Tribunal de Justiça já poderia julgar. E isso pode criar um problema prático dos juízes de primeiro grau, falando assim, olha, eu sou obrigado a seguir o 489, parágrafo 1º, e seguir uma fundamentação analítica.
Mas, se eu não fizer, o Tribunal de Justiça supre, porque ele vai anular e a causa já está pronta para julgamento, então eu já vou não fundamentar. Ou então, em exemplos muito limite, isso foi relatado para mim num tribunal de outro estado, não aqui de Minas Gerais, que tinha um juiz que tinha, sob a égide ainda do CPC de 73, o hábito de promover a tramitação integral do processo até a audiência de instrução e julgamento. E aí ele fazia o quê? O processo estava madurinho para a sentença, ele extinguia o processo em resolução do mérito. Todos. E aí a pessoa apelava, e aí o tribunal fazia o quê? Ele anulava e já julgava o mérito. Só que aí o tribunal descobriu. E aí o tribunal gentilmente convidou o juiz para conversar na corregedoria por conta do trato dele. Então, o 1013, parágrafo 3º, ele, claro, ele tem esse risco. Mas creio eu, porque eu acredito muito, e não estou sendo irônico, acredito muito na magistratura, que a grande maioria dos juízes vai tentar se adaptar ao artigo 489, desde o primeiro grau, promover a fundamentação analítica e se adaptar. Lembrando que uma fundamentação analítica não significa ser uma fundamentação prolixa, ampla, profunda, significa que ele tem que analisar todos os argumentos relevantes e, para isso, ele precisa, inclusive, sofisticar as fases de filtragem que o próprio Código traz, no artigo 357, no caso dos julgamentos dos tribunais superiores 1036 e 1037, e no caso dos julgamentos dos órgãos de segundo grau, através do uso, inclusive, do relatório como uma função preparatória. O relatório tem uma nova função no CPC 2015, o relatório das decisões, especialmente nos tribunais, exatamente para o relator filtrar todos os argumentos e induzir que todo o colegiado analise os mesmos argumentos para permitir, inclusive, que o acórdão na parte majoritária dos seus votos trabalhem com os mesmos argumentos jurídicos, porque, senão, jamais teremos a formação de precedentes, como, inclusive, o Mitidiero já teve oportunidade de pontuar anteriormente. Eu também estou de acordo, só vou então pontuar a questão específica. A resposta, na minha avaliação, é que o tribunal tem o poder de conhecer de ofício pela seguinte razão. Quando a gente estudava pressupostos processuais na perspectiva clássica, a gente colocava lá que os pressupostos processuais objetivos e intrínsecos diziam respeito à regularidade procedimental, né, saber se houve ou não houve regularidade procedimental. Estava lá no 267, 4, 5, 7, etc. Hoje está no 485, nesses mesmos incisos. O que mudou um pouco foi a compreensão do que significa regularidade procedimental e do que significa pressupostos processuais. Hoje a gente vê os pressupostos processuais mais como requisitos para a concessão da tutela adicional do direito e vemos a ideia destes requisitos, dentre eles a regularidade procedimental, como tendo como coração a ideia de regularidade procedimental, a ideia do devido processo, do direito ao processo justo. Então, se a fundamentação integra, e evidentemente integra, o direito ao processo justo, então eu tenho um problema ligado à regularidade do procedimento, entre aspas, eu tenho ligado à substancialização do processo com seus direitos fundamentais processuais mínimos, o que me autoriza a concluir que eu posso conhecer de ofício. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima questão. E aí eu vou pedir para o Dr. Maurício Cunha se manifestar primeiro, mais uma vez, devido ao tema. A pergunta é: o rol das questões das decisões consideradas não fundamentadas, portanto, o artigo 489, parágrafo 1º, aplica-se aos juizados especiais? A celeridade das decisões nos juizados estaria comprometida se atendido o artigo 489, parágrafo 1º? Aplica-se, na minha opinião, integralmente. Sou totalmente contrário ao posicionamento da Enfam. Um dos enunciados da Enfam foi justamente, aliás, extremamente criticado, e, por incrível que pareça, formulado por magistrados, mas no sentido de que não se aplicaria o 489 aos juizados especiais. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais há 10 anos. Gosto muito de trabalhar nos juizados especiais, gosto muito do procedimento ali adotado, por ser um procedimento especializado, como o próprio nome sugere,
E não vejo também comprometimento em se adotando a técnica do 489, um comprometimento da celeridade que faz parte de um dos princípios que norteiam, né, a atuação da 9.099, que é justamente a celeridade. Eu vou até além. Nós temos que pensar fundamentalmente não no sistema como um todo. Eu bato muito nessa tecla. Eu sempre tenho que pensar na pessoa e na perspectiva de quem busca o judiciário. Eu tenho que pensar no jurisdicionado. Por que eu aplico o 489 no novo procedimento comum e não aplicaria numa legislação especializada? E se o argumento é de que, em eu assim reconhecendo, também estaria comprometendo a celeridade, o que dizer então da contagem de prazo em dias úteis, né? Obviamente que a Lei 9.099, ela não estabelece, ela não tem uma regra específica sobre a questão da contagem dos prazos. Automaticamente eu tenho que aplicar o CPC, subsidiariamente. Eu sou totalmente favorável à aplicabilidade do prazo em dias úteis, correndo em dias úteis, né, o que diz o 219, nos juizados especiais. Então, não vejo nenhum problema, não vejo nenhum comprometimento, né? E, repito, pensando sempre na figura do jurisdicionado, porque é para ele, obviamente, que a tutela jurisdicional será prestada. Não vejo problema algum em aplicabilidade do 489 e também em relação à questão dos prazos correrem em dias úteis e outras questões também aí relacionadas a 9.099. De acordo. Vou falar só de acordo também. Não, mas aí não tem quórum qualificado. Primeiramente, eu só queria fazer um registro aqui, porque queria parabenizar muito aqui a organização mesmo, estou muito impressionado com o nível de organização, saudar aqui minha amiga professora Suzana Cremasco, aqui, sei que ela está aqui também imersa aqui na organização, fazer minha saudação muito especial para ela. Bem, eu concordo integralmente, a gente está vivenciando aquele déficit de institucionalidade que toda lei passa. E, no caso específico dos juizados e também no caso da Justiça do Trabalho, nós estamos vivenciando uma barreira ainda maior. No caso da Justiça do Trabalho, por conta de uma interpretação envolvendo o artigo 769 lá da CLT e o artigo 15 do Código, que vai na Justiça do Trabalho de não aplicar nada do CPC ou aplicar o CPC de modo seletivo, no seletivo entendido do seguinte modo: o que eu gosto eu aplico, o que eu não gosto eu não aplico. Até uma abordagem que me parece um pouco mais sofisticada, que eles vão tentar fazer um juízo caso a caso de adequabilidade em face dos próprios princípios que regem o sistema trabalhista, a estrutura do sistema trabalhista. Mas, normalmente, fica entre os dois primeiros, que fala que não aplica nada ou aplica de modo seletivo. E, no caso do juizado, acontece um fenômeno análogo. Já houve uma voz do CNJ já limitando a aplicação do CPC no âmbito dos juizados, no que tange a aplicação, como já pontuado pelo Maurício, da contagem do prazo em dias úteis, que eles querem manter sem base normativa alguma a contagem nos moldes anteriores, e volto a dizer, sem base normativa nenhuma, porque o dispositivo a ser aplicado é o dispositivo do Código de Processo Civil. Não tem norma específica na Lei dos Juizados Especiais, a não ser da fixação dos prazos, mas não de como os prazos devam ser contados. Então, o artigo 219, não vejo argumento que impeça a aplicação dos prazos em dias úteis. E do mesmo modo, não vejo nenhuma possibilidade de limitar a aplicação do artigo 489 no âmbito dos juizados especiais. Mas a gente vai vivenciar essa barreira de institucionalidade ao longo dos próximos, vamos ser otimistas, 2 anos. Muito obrigado, Dierle. Antes de passar a próxima pergunta, gente, só vou dar um aviso que, no final, aqui, na mesa de debates, nós vamos sortear 3 livros de autoria do professor Dierle e um livro que foi lançado hoje. Então, quem ficar aí até o final pode ser sorteado aqui pelos nossos palestrantes. Para finalizar, a pergunta agora está ali nos slides, para vocês acompanharem com mais facilidade. O dever de fundamentação, previsto no 489, parágrafo 1º, e o modelo cooperativo de processo, também impõe alterações na prática da advocacia? Vou começar pelo professor Daniel, já que ele pulou a pergunta anterior. Obrigado, Guilherme.
eu também quero saudar a Suzana, minha amiga Suzana. É que a gente acaba... Eu fiquei meio atrapalhado quando eu iniciei aqui o debate. Porque o formato mesa, tu não sabe bem como te comportar, se tu já começa falando, enfim. Então, eu estava sem protocolo. Mas também quero saudar minha amiga Suzana pela organização do Congresso. Pessoal, assim, eu falei sobre isso lá no Tribunal de Justiça ontem, e eu acho que existe uma premissa fundamental. A premissa fundamental é a seguinte: o artigo 6º, ele visa, para usar uma expressão de um clássico da nossa doutrina também, o professor Barbosa Moreira, visa revisitar um tema absolutamente fundamental, que é o tema da divisão do trabalho entre o juiz e as partes. Então, quem fala em colaboração está querendo revisar esse problema. Né? Revisar... É claro que as partes postulam e o juiz decide, mas dentro desse esquema básico, eu tenho vários arranjos que podem ser pensados. Obviamente que não dá tempo aqui da gente explorar toda essa temática, que é muito rica, mas eu gostaria de assinalar um ponto específico. E um ponto específico é o seguinte: se o processo é uma comunidade de trabalho, pautada pela colaboração, e se a colaboração tem como uma das suas normas fundamentais a ideia de diálogo, então, e se o juiz tem o dever de fundamentar de forma analítica, ou seja, ele não pode fazer simplesmente paráfrase, ele não pode simplesmente invocar uma norma sem mostrar os fatos, sem mostrar o caso, ele não pode fazer o mesmo com precedentes, sem fazer distinções, se ele não pode empregar termos vagos, sem outorgar significado a esses termos vagos e mostrar por que esses termos vagos se conectam ao caso concreto, bom, se tudo isso é verdade, se ele não pode, por exemplo, utilizar princípios, buscar resolver conflitos entre princípios mediante proporcionalidade, concordância prática, ou superar regras mediante razoabilidade, sem mostrar as razões condizentes, parágrafo 2º exemplifica com ponderação. Bom, se tudo isso é verdade, se há um dever de decisão analítica nesse sentido, é porque, obviamente, tem que ter o quê? Um ônus de alegação das partes. Então, sempre que eu invoco uma posição jurídica amparada por uma norma dessa ordem, os contratantes devem guardar antes, durante e depois a boa-fé. A primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: o que significa boa-fé aqui? É o quê? É um comportamento contraditório? É porque houve uma suprécio? É porque houve um tucoque? A posição jurídica foi derivada de um ato ilícito? O que significa boa-fé aqui? Não basta dizer o professor Giovanni Bonato agiu de má-fé. Por quê? Não, porque agiu de má-fé. Ponto. Não, ele jamais agiria de má-fé, né? Um homem de boa-fé. Mas, enfim, o que significa isso? O termo vago deve ser precisado. E, a partir daí, mostrar de que modo o significado que eu outorgo esse termo vago se liga ao caso concreto e às consequências jurídicas que eu pretendo. Mesma coisa vale para as normas, mesma coisa vale para os precedentes. Ou seja, se os juízes têm essa carga de trabalho, nós temos que reparti-la. Ônus de alegação, dever de decisão. Então, a pauta cooperativa do processo, ela vai auxiliar a resolver, a revisitar esse equilíbrio de forças. Vamos chegar lá. Mas, Daniel, isso se aplica à petição inicial e à defesa? Isso se aplica aos recursos? Isso se aplica a tudo. A toda e qualquer postulação. Tá, mas e se a parte não postula do jeito que tem que postular? Ela não se desincumbe do seu ônus de alegação. Bom, aí o juiz tem lá uma ferramenta que é inerente ao processo cooperativo, que é o dever de esclarecimento. Pô, esclareça a parte, o significado do termo, esclareça a parte, porque a norma leva a consequência jurídica que pretende. Isso vai encontrar uma barreira na nossa prática? Vai, porque vai mudar a maneira como nós postulamos em juízo. A meu juízo, vai mudar a maneira como nós postulamos a juízo para melhor. A meu juízo vai mudar a maneira como os juízes decidem para melhor. E vamos repartir um pouquinho melhor esse encargo. Só antes de eu terminar, eu não sei se vai poder falar mais depois, eu só quero falar uma coisa. É o seguinte, acho que nós temos uma ausência muito eloquente no 489, parágrafo 1º, que é a ausência quanto à prova. Ninguém falou da prova, mas os juízes também têm dever de enfrentar todo o quadro probatório, e não só pensar a versão da prova que justifica
que confirma a hipótese prévia que ele já assumiu, que é uma coisa muito comum, sobre a qual eu não vou falar agora. Mas a colaboração, retomando, ela é essencial para alterar a dinâmica do equilíbrio de forças no processo. Complementando o que o professor Mitidiero falou, nós estamos diante, na verdade, quando se fala de princípio da cooperação, aliás, o professor Daniel Mitidiero é uma das autoridades desse país, talvez a maior, que fale sobre cooperação, já fala há muito tempo, né? Ele tem uma obra chamada Colaboração no Processo Civil, salvo engano, professor. O professor Humberto foi examinador, inclusive, uma obra fantástica publicada aí pela editora Revista dos Tribunais, mas, enfim, independentemente disso, o que a cooperação estabelece é um redimensionamento, na minha humilde visão, do contraditório. É um redimensionamento. Nós vamos, a partir do instante que a gente tem no artigo 6º uma deliberação legislativa no sentido de que todos devem cooperar, significa todos. E é obviamente que isso reflete na atuação da advocacia, na atuação do julgador, do órgão jurisdicional, na atuação do terceiro interveniente, na atuação do Ministério Público, na atuação da Defensoria Pública e por aí vai. É uma mudança de mentalidade? É, mas se nós olharmos outros ordenamentos, por exemplo, o ordenamento processual civil português já fala de princípio da cooperação há muito tempo. Talvez hoje está no seu artigo 7º, não sei se os amigos se recordam, a 7º, ou no 262, me recordo que antes da reforma estava no 262, mas enfim, de qualquer maneira, nós estamos implementando uma mudança de mentalidade, de divisão de tarefas, e é assim que o processo compartilhado, que o processo dialogado precisa fluir. Essa que é a ideia básica. O professor Daniel falou, por exemplo, no que diz respeito ao princípio da cooperação, o papel que o magistrado desempenha. Eu, como juiz, me sinto muito à vontade até para poder falar isso. Por exemplo, quando lembramos das lições do professor Miguel Teixeira de Souza, do dever de colaboração, do dever de prevenir, do dever de auxiliar, do dever de esclarecer, uma mudança sensível, e que nós vamos sentir isso na prática mesmo, sensível, que aconteceu na nossa nova ordem processual civil, é o fato de que o juiz agora, quando determinar a emenda da inicial, o que ele tem que fazer? Indicar o que é que precisa ser emendado e o que é que precisa ser completado. A coisa mais óbvia do mundo. Eu me sinto muito à vontade também para dizer isso, porque desde o dia 8 de setembro de 97, todas as vezes que eu precisei determinar que fosse emendada a inicial, eu falava, olha, não está indicado aí o valor da causa, a sua causa de pedir, os fatos, fundamentos jurídicos ali, a teoria da substanciação não está clara. Sempre indicando aquilo que deveria, obviamente, ser emendado ou completado. Essa é uma importante mudança de pensamento, de postura, de atitude que nós vamos ter dentro dessa nova ordem processual civil. Todos colaborando, todos os sujeitos do processo cooperando, né? E tomara que a gente consiga efetivar isso na prática mesmo. Na verdade, a primeira grande questão que a gente precisa enfrentar, e eu concordo integralmente com a ponderação do Mitidiero no que tange ao fato de que o 489, apesar dele ser um dispositivo direcionado para a magistratura, ele precisa ser lido como espelho para a postulação. Então, o advogado, na atualidade, existe digamos assim, uma lenda urbana que a postulação não se modificou com o novo CPC porque a pessoa faz uma leitura apressada do artigo 319, que trata dos requisitos da petição inicial, que é o dispositivo correspondente ao artigo 282 do Código 73, e pelo fato da pessoa não conseguir verificar uma mudança muito grande entre os requisitos, não mudou nada. Eu já ouvi várias pessoas falando que a petição inicial é a mesma de um sistema para o outro, e isso é um equívoco manifesto, porque o artigo 319 precisa ser lido dentro do sistema que o Código implementou. Então, eu preciso levar em consideração os precedentes, eu preciso levar em consideração o fato do Código adotar um modelo multiportas, no qual o primeiro ato, depois da postulação via petição inicial, é uma audiência de autocomposição, o que deve induzir uma modificação, inclusive, do modo que eu faço a minha argumentação na inicial, para evitar aquele quadro de agressividade total do autor para com o réu, que o réu, quando lê a inicial, recebe a contrafé, fica com vontade de matar o autor, porque num tom extremamente agressivo, e o advogado, no novo CPC,
até por saber que o primeiro ato inicial é uma tentativa de autocomposição, ele deve repensar o modo técnico que ele escreve a exordial, mas, além disso, de se estabelecer esse paralelismo, essa parametricidade entre a alegação, o ônus de alegar e o dever de fundamentar, há de se perceber que, até pela própria estrutura de comparticipação ou cooperação normativa que o Código traz, e pontue-se, há uma leitura muito equivocada do que se perceba e entenda como cooperação, porque os incautos que leem cooperação acham que as pessoas que defendem cooperação, colaboração, comparticipação são pessoas que não estão enfrentando o sistema processual como ele é, porque as pessoas não querem cooperar entre elas, isso é uma utopia. E, na verdade, quando se fala em cooperação, não se está falando em solidariedade. Solidariedade é uma coisa religiosa. Nós estamos falando de um ambiente processual que, por essência, é um ambiente não cooperativo. As pessoas não gostam de cooperar entre si. Cada um ali está querendo cumprir a sua função, e, quando o Código fala em cooperação, ele está falando em cooperação normativa. Se o juiz não fundamentar adequadamente, a decisão é nula. Se o advogado fizer algo de determinado modo, pode, inclusive, ser sancionado. Ou seja, é um mecanismo de cooperação que a própria norma vai dosando as próprias atitudes das partes. E como não conseguimos emplacar no artigo 319 uma regra análoga, por exemplo, à regra 8ª da Federal Rules americano, que fala que as decisões precisam ser concisas, precisam ser objetivas, a gente até tentou colocar isso no artigo 319 para induzir que os advogados escrevam menos, e escrevam de modo mais objetivo, porque, às vezes, você pode escrever uma pretensão em 2 laudas, e, se você conseguir fazê-lo, o faça, porque nós temos 100 milhões de processos e ninguém tem tempo para ficar lendo petições enormes, salvo se for absolutamente necessário, em face da alta complexidade da causa. Essa vinculação entre os ônus e os deveres, os ônus de alegar e os deveres de fundamentar, pode ser, sim, uma ferramenta interessante para tentar se filtrar melhor o que é relevante. E isso precisa ser bem posto. O Código aposta em fases preparatórias no que tange à formação das decisões. Essas fases preparatórias precisam ser entendidas. Para eu ter uma boa deliberação e ter uma boa fundamentação, os juízes têm que aprender a levar a sério as fases de filtragem processual. Nós tínhamos um dos poucos sistemas jurídicos do Brasil, jurídicos do mundo, no qual o processo, o juiz deliberava de um modo só. Chegava para ele e ele não filtrava nada e já analisava. Mesmo nós tínhamos o artigo 331, que obrigava o juiz a filtragem era pro forma, o saneador não existia, ele era uma ficção. No novo CPC, há quase um dever efetivo de que haja essa filtragem em todos os julgamentos, até para que as decisões sejam qualitativamente melhores e, com isso, eu induza maior eficiência do sistema. Então, a gente precisa entender que, ao estudar a fundamentação, nós não podemos, e eu volto à minha fala inaugural, nós não podemos nos limitar ao artigo 489. Nós temos que pegar o artigo 489 e fazer uma leitura conjunta desse dispositivo com todos aqueles que implementam fases preparatórias para o procedimento deliberativo e de julgamento, seja em qualquer grau de jurisdição. Porque, se nós fizermos uma leitura apressada do 489, a gente pode chegar a interpretações absurdas que, inclusive, vão se despregar da própria realidade, do próprio quadro de litigiosidade que o Brasil tem, muito peculiar comparativamente com qualquer outro país do mundo. Se nós não levarmos esse dever de fundamentação a sério, fazendo essa vinculação umbilical com a garantia do contraditório, lido, inclusive, como esse dever de consideração, como garantia de influência e não surpresa, que, inclusive, sob a minha ótica, é o principal fundamento para um sistema de cooperação normativa, nós não vamos poder extrair do Código os efeitos práticos que, claramente, para mim, eles nos ofertam. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra, então, 2 minutinhos para cada um, que quiser fazer suas considerações finais, e a gente encerra. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
eu vim de Porto Alegre ontem para falar durante 1 hora ontem, 1 hora hoje. E se me dissessem que eu falaria meia hora hoje, meia hora ontem, eu teria vindo da mesma maneira. E se eu tivesse vindo, se eu soubesse que estaria dessa maneira o congresso, eu teria vindo, inclusive, para participar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente a todos que ficaram até agora aqui com essa paciência de Jó para nos ouvir, né? Mas, enfim, agradecer imensamente a todos do IDEPRO, enfim, a própria Universidade Federal de Minas Gerais. Reitero o meu agradecimento nas pessoas das professoras Juliana e Suzana, e dizer para mim que realmente hoje foi eu posso dizer que foi um sonho realizado estar ao lado desses 2 grandes amigos e 2 grandes referências para mim do direito processual civil, professor Diele e professor Daniel. Eu apenas gostaria de deixar um recado final, no sentido de dizer o seguinte: toda nova ordem processual civil, quando surge, ela realmente traz essa introspecção. Aliás, não só toda nova ordem, né? A processual civil, toda e qualquer ordem, quando surge, ela traz essa introspecção. Se ela está com mais malefícios, está com mais benefícios, né? É o tempo que vai dizer. Agora, incumbe a todos nós, evidentemente, cumprir aquilo que o ordenamento estabelece, aquilo que o ordenamento disciplina. E nós acabamos de falar do artigo 6º, né, que está ali inserido nas normas fundamentais. Talvez seja esse, e aqui quem fala, obviamente, um eterno aprendiz do direito processual civil, talvez o artigo 6º seja realmente a grande mola propulsora dos próximos tempos, né? Tomara mesmo. Muito obrigado a todos, viu? Um abraço. Eu também só queria agradecer o convite e a possibilidade de participar aqui e pedir a todos vocês para tentar enxergar o novo código com um olhar mais otimista e, apesar de ser uma obra humana repleta de defeitos, como qualquer obra humana, nós estamos numa época que nós temos que tentar extrair dele o máximo de proveito e o máximo de benefício que ele nos ofertar. Porque, quando chega o novo, as pessoas normalmente têm uma dificuldade em aceitá-lo, e isso é inerente do ser humano. Mas, como tem uma frase de um autor da administração, Leo Megginson, que ele fala que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta, vamos tentar nos adaptar olhando o novo com os olhos do novo. Muito obrigado.